Eu ouço algumas coisas e isso fica como algo a me incomodar ali no meu subconsciente. E na semana passada nós tivemos a posse, a transmissão com toda a pompa e circunstância, né, lá no Supremo Tribunal Federal, da posse de Carmen Lúcia, mais uma vez como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai comandar agora as eleições municipais em todo o país. A ministra Carmen Lúcia, né, fez lá os seus discursos, né, toda aquela pompa, circunstância, aqueles homens com aquelas capas pretas, né, que eu já comentei o assunto. Mas no dia seguinte, a senhora Carmen Lúcia, ela largou a primeira pérola do seu período como comandante das eleições deste ano. Ela disse estar preocupada com o voto dos presos provisórios. Olha, alguém assume o Tribunal Superior Eleitoral, a mais alta corte ali do sistema eleitoral brasileiro, que aliás só existe no Brasil, né? Em outros países não existe uma justiça eleitoral, né? Só aqui no Brasil que tem toda essa estrutura de justiça eleitoral, né? Nas zonas eleitorais, nos estados, a União, enfim. Mas qual é a primeira preocupação da ministra do Tribunal Superior Eleitoral? O voto dos presos provisórios. Qual é a justificativa da senhora ministra? Prestem atenção. É de que a justiça sabe, que todo mundo sabe, que as facções criminosas estão a dominar os presídios. Como o preso provisório tem direito a voto, a preocupação da ministra é que essas facções criminosas induzissem o voto desses presos provisórios a candidatos que seriam, entre aspas, alguma espécie de representante ou simpatizante destes criminosos, de facções criminosas. Então, em primeiro momento, parece, olha, interessante, né, essa questão da ministra. Interessante uma ova. Sabe por quê? Porque a senhora, não sei se a senhora sabe, lá nas favelas do Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, as facções criminosas dominam estes locais. Eu não sei se a senhora sabe, quem sabe aí no palácio onde a senhora vive não tenha chegado a informação, que existem locais aqui no Brasil onde nem a polícia entra sem autorização dos traficantes. Imagine se eles não vão dizer para o povo de lá, que não é preso provisório pelo Estado, mas é um preso a céu aberto pelo tráfico de drogas, pelas facções criminosas, pelos milicianos. Sim, são pessoas presas. A sua alma está aprisionada nesses morros, porque não consegue sair de lá, e nesses morros nem a polícia entra. Pois é, lá existem urnas que são colocadas, urnas eletrônicas. E será que estas pessoas lá, elas não estão também sujeitas a terem o seu voto induzido por essas facções criminosas? Não, mas a senhora está preocupado com o voto dos presos provisórios. Eu não sei se a senhora sabe, na última eleição, quando ganhou um presidente, mas isso é uma história, sabe? Não é aqui do Brasil, é de um país fictício, onde saiu o resultado da eleição, ganhou um presidente e houve uma comemoração enorme nos presídios. Por que será? E aí a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, em vez de pensar na importância do voto das pessoas que são honestas e estão livres, mas estão presas, não provisoriamente, nem temporariamente, mas presas eternamente, com as suas vidas nas mãos de traficantes milicianos e pessoal de facções criminosas. Lá no bairro, lá na favela, lá no morro,
E tem muito voto lá. Então o risco de algum bandido ou simpatizante da bandidagem ser eleito é muito maior no morro, na favela, do que dentro do presídio. Mas a sua preocupação é os presos provisórios e a liberdade do seu voto. Bento Carneiro, ministra... desculpa, Dona Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Dona Carmen Lúcia. A mulher que disse que o cala-boca tinha morrido, mas que de repente ressuscitou. Não, só dessa vez. O cala-boca já morreu. Mas como nós do Supremo somos supremos, de vez em quando a gente dá um sopro de vida pro cala-boca, conhecido como censura, apelidado de censura. Mas é só de vez em quando, só quando a gente quer. O cala-boca não morreu. O cala-boca no Brasil, Dona Carmen Lúcia, ressuscitou. E vocês sabem quem são os médiuns que conseguiram ressuscitar o cala-boca? A senhora e os seus pares na Suprema Corte.